Seja muito bem-vindo ao Médico Celebridade Cast. Nesse episódio, uma das maiores referências em reprodução humana do Brasil, a doutora Carla Juste, vai falar pra gente sobre o quanto criar uma autoridade, anos de referência em uma área, a gente consegue ter uma carreira de sucesso, mas o principal, usar toda essa experiência para cada vez melhorar a jornada do paciente dentro do consultório. Carla, seja muito bem-vinda aqui ao podcast. Eu sei que vai ser difícil a gente falar da sua carreira como um todo. É tanta história, tanta gente, tanto bebê que você proporcionou, tantos anos que a gente trouxe aqui no mundo, mas fala para mim um pouco então, se você pudesse traçar esse paralelo, o que é que te trouxe até aqui, até esse ponto da sua carreira? Tá bom. Bom, queria agradecer o convite também do Médico Celebridade, do Vitor aqui, que está se tornando um amigo nosso, né? Acompanhando a nossa jornada aí de crescimento na medicina. E dizer, assim, que realmente são 23 anos que eu trabalho com reprodução humana. Eu já vivenciei várias etapas da reprodução, né? No Brasil e também fora do Brasil, através dos congressos, né? Tudo que a gente frequenta. E muitas pessoas podem falar, mas ela já começou ali, né, fazendo muitos casos. Não, gente. Eu comecei como aquela menininha no bairro de Ipiranga, em São Paulo, estudando no mesmo colégio a vida inteira, que prestou vestibular, foi parar lá em Santos, na Faculdade de Medicina de Santos, com 17 para 18 anos, bem novinha. Olha. E de lá para cá, tive muitas pessoas que me influenciaram bastante, muita gente que foi referência e continua sendo referência para mim, não só na medicina, mas no mundo da reprodução humana. E assim eu participei de várias clínicas, né? Já trabalhei em vários lugares, já dei plantão, já fiz de tudo que vocês podem imaginar. E hoje eu tenho o meu consultório, estou muito feliz. Faz 1 ano este mês. É mesmo? 1 ano que eu abri o meu próprio consultório, a minha empresa, né? E graças também à sua influência, Vitor, a você, a tudo que... Desde a rede social que eu te conheci, né? Você no Médico Celebridade, antigo. Médico Celebridade, fiz o curso e depois entrei no RaiMed. O RaiMed foi, assim, realmente divisor de águas, eu posso falar isso, porque eu saí do RaiMed, olhei para o meu marido e ele falou, vamos abrir o seu. Ele estava junto? Ele estava junto. Olha só. Vamos abrir o seu, a gente passou na frente do prédio e a gente olhou e falou, por que não aqui? Né? Parque da cidade, um complexo de prédios, tem shopping, é um lugar de excelência, várias clínicas também, várias empresas, né? E realmente eu acredito que foi também um direcionamento de Deus para que nós procurássemos e tudo foi se abrindo, realmente tudo foi acontecendo aí com as dificuldades, mas da melhor forma para que eu estivesse aqui hoje. Graças a Deus, 1 ano. A gente sabe que o primeiro ano do CNPJ, ou os primeiros anos, tem sempre a curva, né? Que boa ideia que eu tive, vou abrir. Aí, nossa, o que eu fui fazer da minha vida? Antes era um problema, agora eu troquei ele por 10. São de problemas diferentes. Sim. Até que as coisas vão se estabilizando, e depois você fala, graças a Deus que eu fiz isso, e não estou agora pedindo favor para qualquer pessoa para mudar uma coisa que eu estou vendo que está errada. Eu vou lá e mudo. Então, temos isso, esse primeiro ano. Mas, pelo que você falou, foi desafiador, mas... Tá gostando da experiência, né? Ah, com certeza, com certeza. Às vezes eu olho e falo, puxa, por que eu não fiz isso antes, né? E é algo que eu queria falar para os meus colegas, né, gente? A gente realmente, na faculdade de medicina, a gente não é ensinado a empreender. Nós não somos ensinados a sermos empresários, a fazer gestão. Então, a gente precisa se especializar, a gente precisa buscar informação, cursos de qualidade, mentorias, para que nós possamos realmente desenvolver essa nossa veia empreendedora, porque o médico ele tem algo característico que é a excelência. Eu sempre falo assim, poxa, a gente se cobra muito porque realmente o nosso erro é uma coisa muito grave, né? É algo que pode ser fatal até. Então, eu vejo nós médicos, né, como uma profissão de realmente uma busca de uma excelência, de se fazer o melhor e o melhor para aquele paciente. E por que não colocar isso numa empresa? E você poder entregar esse serviço para mais pessoas de uma maneira organizada. Então, eu... incentivo vocês, médicos, que querem ter seu próprio negócio, a realmente se desafiarem, se especializarem e abrirem e encararem, porque realmente é muito gratificante. Exatamente. E, cara, tudo tem seus desafios, mas também tem os seus aprendizados. Você falou, há mais de 20 anos, quantos bebês, quanta história, já trabalhei em vários locais diferentes, já participei das grandes equipes, já tive do lado dos maiores, hoje sou uma referência.
Só que você começou a empreender agora, não tem problema, porque eu não fiz antes. Só que tudo aquilo também te ajudou, você aprendeu. Que erros que você via no negócio dos outros, que ao abrir o teu, você falou, opa, eu não quero cometer, ou se eu cometer, eu vou saber que eu estou cometendo esse erro, eu vou conseguir ajustar rápido. Teve algumas coisas que você consegue olhar para aqueles consultórios que você já fez parte do time e que te serviu de aprendizado esses 20 anos estando nessas equipes? Sim. Olha, eu já trabalhei em grandes clínicas, né? E eu acho que o que realmente ali eu via é que faltava um assistente para o médico, alguém que acompanhasse o médico, porque a gente tem muita coisa para fazer. Então, a gente tem que pensar no paciente, no tratamento melhor, qual o melhor exame, qual a melhor técnica, ainda desempenhar, né? Estudar, se especializar. E, às vezes, a gente não tem tempo de ver um exame, de colocar um exame numa pasta, num prontuário, né? Então, uma das clínicas em que eu trabalhei, né, eu tenho que agradecer esse médico, porque ele teve esse insight. Ele falou, você tem que ter uma pessoa te seguindo, atrás de você. Olha só, nunca Tem tinha que ouvido. ter uma assistente do teu lado, tal, que faça as coisas para você. Isso foi realmente muito importante para mim, porque eu pude me dedicar mais ao paciente, a estudar o caso, né, a atender mesmo, né, e não ficar preocupado com essa parte burocrática. Então, o médico ele é muito centralizador. Né? Você fala muito isso também. Sim, A gente precisa delegar, a gente precisa designar e ter uma pessoa de confiança que te siga, que vá pensar até assim, ó, doutora, está na hora de você almoçar. Porque senão você passa e você vai fazendo uma coisa atrás da outra e nem almoçar almoça. Isso também não é saudável, gente. Né? A gente hoje tem que ter qualidade de vida. O médico é um exemplo para o seu paciente. Né? Eu sempre falo, eu treino todos os dias, praticamente. Né? Um ou outro ali é um descanso, eu tenho outras coisas. Quando o e corpo não pede consigo. também, o compromisso. É necessário. Mas, para eu treinar, eu preciso ter alguém fazendo a coisa que eu deveria estar fazendo ali. Alguém está fazendo para mim, né? E eu mostro isso também para as minhas pacientes, principalmente as pacientes ginecológicas, né, que me acompanham aí há anos. Elas entendem isso, que elas precisam ter um tempo para o seu treino, elas precisam ter um tempo para se cuidar, né, para se arrumar, para o marido, para os filhos e também para o trabalho. Então, para isso, você precisa ter equipe e delegar algumas tarefas para as equipes. Eu acho que isso foi um grande insight que eu tive e eu vi muito desse erro em outras clínicas. Muito interessante. Sabe o que eu gosto? Em mais de 200 episódios que eu já gravei, no ar tem sempre alguma coisa. Teve alguns que a gente não colocou no ar no passado, que não foram tão bem gravados. Eu sempre aprendo. Todo episódio eu aprendo uma coisa nova. E é a primeira vez que eu ouço alguém dar ênfase na assistente do médico. A você entender que assistente, pelo jeito, é investimento, não é gasto. Sim. Que ela vai conseguir, talvez, dobrar, triplicar a sua produtividade, que ela vai organizar a sua vida e que ela é basal, já deveria fazer parte da equipe. O que é basal hoje, a gente pensa, né? A enfermeira, dependendo da estrutura que esse médico tem, uma assistente, e a recepcionista ou a secretária. Mas ninguém pensa na assistente, nessa figura. Já que você trouxe esse ponto, quais características essa pessoa tem que ter? Onde eu encontro? Como é que tem que ser essa pessoa? Você mesmo treina? Agora eu fiquei curioso. Ai, não é fácil não. Não? O desafio está aí, né? Encontrar. Não é fácil, porque, primeiro, tem que ser uma pessoa que queira. Né? Acho que ninguém deve fazer algo que não queira. Né? Não vai sair bem feito, não vai ser legal. Se for só por dinheiro, não vai ser bom. Então, tem que ser uma pessoa que queira, que tenha a mesma visão que eu tenho das minhas pacientes, dos meus casais, interessados em saber. A gente se diverte, a gente vibra a cada positivo, a gente chora com o negativo, sabe? A gente fica triste mesmo, puxa, essa vez não deu certo. Vamos pensar, o que a gente pode fazer, sabe? Então, tem que ser uma pessoa que tem esse brilho no olhar. E não é fácil mesmo. Né? Não é fácil. Eu vejo assim que realmente a gente precisa entender que essa pessoa tem esse talento, deixar ela praticar esse talento, né? Então hoje eu tenho assistente que conversa com os meus pacientes, já estão treinadas, né? Hoje mais de uma, e já sabem a minha linguagem, já sabem o que eu penso. A doutora gosta desse jeito, a doutora quer dessa maneira, né? Te orienta assim, né? E isso me ajuda demais, né? Então, primeiro, identificar o talento na pessoa. Segundo, treinar essa pessoa. Isso também eu vou ressaltar aqui como um grande erro nosso médico. Né? Nós médicos, a gente às vezes não para treinar.
né? Tô falando isso para mim, tá, gente? Tô aqui com Sim, com a tem meia reunião culpa, né? segunda-feira marcada, que eu falei, não vou desmarcar, porque aí acontece alguma coisa, vou desmarcar a reunião de hoje. E aí vai ficando para trás, né? Isso eu aprendi muito aqui com o Vitor, né? Você sempre fala, a gente precisa fazer as reuniões, nem que Ritual. seja assim uns 10 minutos, 15 minutos depois do atendimento, a gente precisa fechar o dia, né? Ritual. E, infelizmente, às vezes eu peco nisso, e isso eu vejo que sobrecarrega a equipe no final. Né? Então, a gente precisa ter essas reuniões de alinhamento e tal. E fazer parte da rotina. Né? Eu vejo isso também como algo que eu não vi em outras clínicas. Era muito do chegar, falava até uma tocação. A gente tem que atender, tem que fazer, e procedimento e tal. Quando você olha, 8 horas da noite, e você não falou com ninguém, não designou nada para ninguém, né? Então, na minha rotina hoje, eu criei um espaço para conversa com as minhas colaboradoras, né? E a gente também se fala bastante no WhatsApp. Como um diferencial para os meus casais, eu crio grupos de WhatsApp comigo e com as minhas assistentes. Porque o que eu sempre ouço de médico, poxa, se eu criar grupo com o paciente, esse paciente vai começar a pedir demandas que não estavam na consulta, vai engargalar. Como é que é essa sua experiência? Olha, primeiro eu fazia só para os casos de reprodução. Hoje eu faço para todas as pacientes. O paciente chegou criou um tem grupo com o time. A gente avisa, olha, vamos fazer um grupo. Por quê? Às vezes eu estou em cirurgia, às vezes estou em procedimento, ou mesmo numa consulta, eu não estou olhando o meu WhatsApp, mas a minha equipe está. Então, ela pode me adiantar uma série de coisas. Obviamente, tem horário para acabar, né? Então, se não é uma urgência, a minha equipe só vai responder no dia seguinte. Não é aquela coisa de madrugada ficar respondendo o WhatsApp, de jeito nenhum, nem depois do horário. Sim, Mas tem regra. eu acho que flui bem quando a gente conversa bem com o casal. Às vezes tem gente que fala assim, doutora, não precisa me responder agora, no grupo, né? Mas eu tô pondo assim essa dúvida só para não esquecer. Às vezes eu dou um joinha, aí no dia seguinte, vamos marcar, eu quero conversar com você para te explicar melhor essa situação. Então, eu acho que funciona bem. A gente criou, vou te contar, a gente criou um Trello. Sei. Nós criamos um processo no Trello e a gente tem todas as pacientes listadas no Trello. Está acontecendo, tá? Eu ainda não tenho todas, porque a gente está fazendo conforme a coisa vai Seu CRM chegando. ali de carteira de Kanban, clientes. Né, que vocês falam. Então, ali eu tenho no cartão, eu já criei checklist de ginecologia, de reprodução humana, quem está em ciclo, negociações, cirurgias, todos os procedimentos, está tudo dividido e a gente vai colocando as pacientes conforme elas vão fluindo no nosso fluxograma. E isso, gente, organizou muito a minha vida. Muito. A gente colocar a data lá, né? E aí aparece lá o vermelhinho, oi, tá na hora de fazer. Aí a gente coloca por ordem. O que é prioridade aqui? Porque isso é uma coisa que precisa, gente, né? Exato. Organização é muito importante. A empresa que sem organização tá fadada a falir, né? Carla, o que você trouxe aqui para mim, o Trello, ele tem uma das funcionalidades que um bom CRM tem, que é o Kanban, visão de Kanban. E o pessoal fica, mas qual CRM eu tenho que contratar? Vai para o simples no começo. Simples o Trello e qualquer... fácil. Simples e fácil. Quem é que vai operacionalizar aquilo? É a Baixa secretária. o aplicativo. Então, não posso ter coisa complexa para alguém que vai operacionalizar, que é uma secretária, que é alguém que ainda não está treinado, não tem esse nível de complexidade operacional tão grande. Então, vai para o simples, vai para o Trello, só não deixa desorganizado, pelo amor de Deus. Exatamente. Vai pro fácil. Foi assim uma orientação de um consultor que a gente contratou. E no começo, eu vou ser sincera, eu falei, mais uma coisa para fazer. Cheio de detalhes. Eu fui reticente, eu fui meio... Todo mundo olhou meio torto, porque eu falei, vou ter que preencher mais uma coisa. Mas não, gente, isso está organizando demais a nossa vida. Né? Então, eu oriento também que vocês possam fazer dessa maneira, porque assim a gente não esquece de mandar o exame que precisava mandar, não esquece de cobrar o beta-HCG. Então, vai lá, tá o dia que ela faz. A gente já manda, oi, fulana, fulano, hoje é dia do seu teste, já realizou? Qual foi o laboratório? Vamos lá, vamos ver seu teste, porque é um dia tão esperado para o casal. E às vezes a gente está na correria e vai ficando, mas a gente coloca como prioridade hoje. Então, logo de manhã, a gente já pergunta onde fez o teste, porque a gente quer comemorar esse teste positivo junto com o casal. Que maravilha. E gestão, na minha visão, cara, gestão nada mais é do que garantir que os fluxos aconteçam. Toda vez que um fluxo acontece, eu tenho gestão. O fluxo está acontecendo. Agora, se o fluxo acontece, o que a gente chama na gestão de anomalia, né? Acontece uma anomalia. Então, num fluxo inteiro, aconteceu um problema em uma parte ali do fluxo. Como é que eu garanto que aconteçam menos anomalias? Com 3 coisas. Primeiro, organização. Para organizar, eu estou falando de sistema, estou falando de pessoas, estou falando... Rituais, que é a padronização.
E eu também ter a garantia que as coisas estão acontecendo. Então, a gente conversar e ver se aquilo está acontecendo. E o principal, treinamento. Onde o pessoal erra, a turma erra. Traz o colaborador, já coloca ele no operacional de uma vez, dá um treinamento bem meia boca, sendo que as pessoas, na minha visão, as pessoas são mais ser lembradas do que aprender coisas novas. Eu tenho um colaborador meu que já está há 2, 3 anos na empresa e que a gente, a cada 3 meses, faz a apresentação do portfólio de produtos. A pessoa já viu, né? Novamente. a pessoa já viu 12 vezes aquela mesma, igualzinha, já viu 12 vezes. Só que toda vez que a gente faz essa aula, essa pessoa ela passa ali pela nossa a provinha, né, que a gente aplica. Né? A gente aplica um teste para todos os que passaram daquilo. Porque senão, vai que a pessoa não reteu nada, ou estava ali com a cabeça em outro lugar. Né? Então a gente. Eu não sabia, não. A gente aplica um teste, né? um teste rápido. Hoje em dia já tem. Só para ver o que reteu. Tem de dificuldade às vezes. Exato. Né? E a pessoa que viu 12 vezes trouxe algo novo, porque a gente sempre pergunta, e o que de novo, que novidade? Traz algo novo. Por quê? Porque ela precisa ser lembrada. As coisas, ela não consegue reter. O ser humano ele não retém tudo. Se eu sair desse podcast daqui 1 hora, provavelmente a gente vai ter perdido 50% do que a gente falou aqui, vai ter passado. Verdade. Entendeu? Então a gente não retém as coisas. Então o retreinamento é importante. Se eu ter essas 3 coisas, essa organização, ritual e treinamento, eu tenho fluxo. E gestão é garantir que o fluxo aconteça e mais nada. Entendeu? Gestão é isso. Muito bom. Importante. Carla, seguinte. Então você passou por todas essas clínicas, teve experiência, só que o negócio não veio assim, vou abrir o negócio e abriu. Não. Você tinha um sonho, você planejou. Como é que foi esse planejamento, desde a tangibilização desse sonho, esse 1 ano que a gente está comemorando agora? O negócio está do jeito que você sempre pensou? Como é que você fez para efetivamente tirar ele do papel e construir? Como é que foi? Bom, eu já tive essas outras experiências nas clínicas e eu fui colocando vários pontos que eu gostaria de fazer na minha clínica. Sim. Né? Então, eu modelei muita gente também. Importante. Né? Importante. E assim, no começo sempre dá medo. Dá medo. Será que eu vou conseguir pagar isso aqui? Né? Porque eu estou assumindo uma conta alta. Um custo né? fixo. Tudo bem, já tinha um fluxo, já tinha movimento. Eu tenho pacientes que me acompanham há mais de 20 anos. Então, eu tive uma certa segurança em poder contar com essas pacientes. Mas, poxa, mais uma vez mudar o endereço. Né? Porque eu trabalhei numa grande clínica, eu tive uma outra clínica com outras sócias, depois eu fui para uma menor, e agora mudar de novo. Será que as pacientes vão seguir? Mas eu acredito que o diferencial do atendimento, essa personalização do atendimento, né? Fazer algo específico para cada pessoa, para cada casal, não é simplesmente um número, né? Sim. Isso foi uma coisa que eu vi muito, né? Às vezes eu via médicos assim com muitos casos, e uma vez um médico chegou no centro cirúrgico lá da coleta de óvulos e ele foi falar com uma paciente minha, ela olhou para ele e falou: "Mas quem é você?" Ele nem sabia que ela não era paciente dele, né? Então isso não acontece comigo. Eu conheço as minhas pacientes, eu sei quem são. E eu me envolvo muito com a história. E isso ajudou muito a essas pacientes fidelizarem, né, com o meu atendimento. Então, esse desafio foi algo que vencido, né? As pacientes vieram, realmente. Tem gente que fala assim, pô, doutora, você tá longe, eu gosto muito de você, viu, para estar aqui. Mas eu faço questão de vir, né? E outra coisa que me ajudou demais foi agregar terapias, né? Eu nunca me esqueço você me falando, você precisa ter uma tecnologia no seu consultório. Né? Você tem que ter alguma coisa assim. Então, eu adquiri um aparelho de radiofrequência, que me ajuda, né, no rejuvenescimento íntimo. Então, esse aparelho de radiofrequência eu agrego nas minhas terapias, principalmente na parte de terapia hormonal, né, de climatério, ginecológica, essa área ginecológica. E uma coisa muito interessante, né, o plano de tratamento, plano de acompanhamento, você criar uma continuidade do atendimento dessa paciente, não simplesmente vir uma vez por ano. Cansei de escutar, eu vou uma vez por ano no ginecologista. Só que quando chega no ano seguinte, chega cheio de problema. Coisas que poderia ter resolvido antes se tivesse feito o acompanhamento sequencial, né? E na reprodução, isso me ajudou muito a pensar como fazer para a ginecologia, porque na reprodução existe plano. A reprodução não tem jeito, são ciclos. Então, a gente precisa ver o paciente várias vezes, vem fazer ultrassom, aplica a medicação, faz a coleta, aí tem o pós-coleta. Então, tem todo um plano de acompanhamento. E eu joguei isso para a ginecologia.
Isso foi também um grande diferencial. Os pacientes amaram, a maioria das pacientes fechou esse plano, são planos semestrais ou anuais que eu criei, de acompanhamento, e conforme elas vão vindo, eu vou entendendo demandas para não deixar essa paciente sofrer uma queda, seja numa terapia hormonal, ou seja em algum outro tipo de procedimento, como uma endometriose, por exemplo, uma piora, né, do quadro, eu vejo antes disso acontecer, porque elas passam sequencialmente comigo. Então, isso foi muito legal. Isso me ajudou também a montar o meu negócio. Com certeza. Você falou de individualidade. Isso está cada vez mais perdendo, né? Na medicina. Como é que você falaria para o teu colega que está em até outras áreas, não só na sua, como é que ele consegue ter essa entrega individualizada de fato com os pacientes? Como é que você traria para ele em metodologia ou na tua vivência? O que seria individualização? A primeira coisa é você se interessar pela pessoa. Se interessar pelo problema. Entender e querer ajudar aquela pessoa. Não simplesmente ser um número. Essa é uma endometriose, essa... Não, essa é a Patrícia, que tem endometriose, que tem filho, que tem um marido, que sofre na relação, porque tem dor na relação por conta da endometriose. Né? Então, acho que tem que olhar no olho da pessoa e realmente entender, porque cada pessoa é diferente da outra. Não existem pessoas iguais. Não. E cada uma tem as suas questões, né? Tem uma cultura, tem uma educação, elas vêm com demandas diferentes. Não tem receita de bolo, gente. Na medicina não pode ser assim. Né? Então, eu vejo que realmente você querer cuidar de cada pessoa de maneira personalizada envolve isso. Você querer entender o caso, entender a história, né? E aí eu vou colocar aqui o que a minha grande amiga Natasha Veloso, que fez parte aqui do podcast, este inteiro podcast. Você assistiu dela? Claro! A Natasha, ela fala muito sobre a inteligência artificial. Sim. E hoje, gente, eu não vejo por que um médico não ter uma transcrição de prontuário. Não vejo. Porque na transcrição, você liga lá, fala para o paciente, né? Lei de proteção de dados, isso está no prontuário médico, eletrônico. E você liga lá e fala, olha, eu vou gravar a nossa conversa. A inteligência artificial, ela se encarrega de digitar, escrever aquilo que você está conversando. Então, você não perde esse tempo de ficar digitando. Você pode olhar no olho e perguntar, e entender, e saber. Poxa, esses dias uma paciente chorou muito, porque ela teve um problema muito sério com o filho, né? Que teve aí, tá com alguns problemas. E ela não precisava ter... Se eu tivesse só tratado o que ela veio tratar ali, eu não ia saber. Né? Não Acho que ia ter enxerga esse como espaço. amiga. E eu gosto de saber. Tem Às liberdade. vezes, sabe, assim... Às vezes eu falo assim, até assim, eu posso fazer uma oração por você? Porque às vezes precisa. Mesmo? Que legal. Às vezes precisa de algo espiritual que está acontecendo na vida da pessoa, né? E às vezes aquela dor que ela está tendo, sei lá, na relação, tá ligada com isso. Eu não tenho mais libido, tal, mas como é que tá a sua vida, né? Porque meu marido brigou com meu filho, o marido não é o pai, e a minha mãe tá internada, e ela falou, às vezes eu não quero nem sair da cama. É somático. Né? Exatamente, sabe? E às vezes você pegar na mão daquela pessoa, escutar a história dela, entender que não é só dar uma terapia hormonal, um tratamento, falar assim, libido, você vai usar isso aqui, vai resolver. Não é, gente. Até aconselhar, hoje eu indico terapia, sabe? Encaminho pacientes para terapia, às vezes até para terapia de casal. Casais que não estão engravidando, mas não estão bem no seu relacionamento. O filho não vai resolver o problema, né? E a gente vê muito isso. Então, essa é a minha orientação aí para vocês, olhar direitinho para cada caso. É que já você precisa agregar essa terapia no portfólio de serviço. Exato. Tudo tem. Eu sempre falo assim, riqueza é feita quando você ganha, não é ganhar do trabalho do outro, é com o outro. Que aí quando você consegue multiplicar suas mãos, sua cabeça e tudo mais. Então, maravilha. Dentro, então, desse sentido que a gente está falando de individualização, de trazer essa melhor jornada para o paciente, como é que é na tua clínica hoje? Então, eu lá sou uma atendente, aqui é nós estamos num exemplo. Sou atendente e eu encontro a Carla. Eu não tenho tanta referência, mas te encontrei online, falei, poxa, tem postura, tem autoridade, tem muita gente falando bem, vou para a sua clínica. Como é que é essa experiência do paciente? Como é que você criou essa jornada até o fim, quando a gente celebra, quando dá certo ali o parto? Como é que funciona ali?
Bom, para começar, quando ela entra em contato, a gente já tem scripts com a secretária do atendimento, né? Que são scripts bem cordiais. E ela já recebe uma orientação de como chegar na minha torre, porque afinal eu estou num complexo enorme e já tivemos essa situação das pessoas se Seja perderem lá dentro. conveniente, é isso. Olha, você precisa colocar Torre Tarumã no Waze para ele te direcionar diretamente para a nossa torre, porque senão ela vai parar lá no shopping, tal, estaciona errado. Então a gente envia isso para todos os pacientes. Já começa aí a O experiência. concierge é ali. É. Já existe aí também uma confirmação do agendamento, tanto eletrônica como com a secretária. Aí, quando ela chega, né, ela tem um estacionamento para ser recepcionada, um valet do prédio, o prédio tem uma boa recepção. Então, gente, eu acho importante vocês investirem nisso, sabe? Investirem desde o começo. O paciente chega lá e fala, nossa, que lugar legal aqui, né? Que lugar legal, eu quero estar aqui, eu me sinto bem aqui, né? E ser direcionada, então, para o meu consultório, chegando lá, minha secretária abre a porta, já oferece um café, um chá, umas nozes, né, umas nuts que eu tenho lá, já pergunta se ela precisa de alguma coisa. Às vezes ela quer sentar, tomar uma água, ela não quer entrar direto na consulta. Porque eu também gosto de ser bem organizada com os horários, sabe? Eu não fico atendendo gente assim muito seguida. Eu quero respeitar o horário que a pessoa está chegando, ainda mais em São Paulo. Não, Né? vai acontecer de atrasar um pouco. Eventualmente tem os atrasos, mas a gente pretende assim, respeitar, né? E aí, quando a secretária sinaliza que ela está pronta, eu vou lá, eu recebo ela na recepção, eu vou até a recepção, conduzo ela, o casal, para a minha sala, né? Sento e olho para a cara dos dois e falo assim, eu quero saber a história de vocês. Como é que tudo começou? Ah, porque eu já fiz o tratamento. Falei, não. Onde vocês conheceram? Quando que vocês pensaram em engravidar? O que você tomava? Você tomava anticoncepcional? Ah, não, eu usava preservativo. Então, eu quero saber, porque isso tem tudo a ver com a minha história. Eu quero entender aonde foi ali que aconteceu um problema e que eles não conseguiram engravidar, né? Desde quando? Ah, depois que eu fiz toda a história, a pessoa me contou, aí eu volto, pergunto das cirurgias, já fez cirurgia, não fez? Ah, agora você vai mostrar os exames que você tem. E aí eu vejo os exames, entendo se falta algum exame, às vezes falta, né? Às vezes tem muita gente que fala assim, eu não tenho nada. Quando eu vou olhar, a pessoa não passou com o especialista. Sim. E não fez todos os exames necessários, porque existem exames que são específicos para investigar a infertilidade. Aí eu falo, olha, existe um exame genético, esse exame você não fez. E não é um exame impossível, é um exame de sangue simples, os convênios cobrem. Olha só, poxa, não sabia, né? E o seu marido já fez o espermograma? Às vezes chega gente lá que o marido não fez espermograma, né? Então, precisa fazer a avaliação do casal. E se realmente tiver algo no marido que precisa ser examinado, investigado mais a fundo, eu tenho um andrologista, que é o especialista, né, em fertilidade, para fazer o acompanhamento do marido na minha clínica. Sabe o que eu tô gostando de tudo que você falou aqui? Tem uma teoria que eu bato muito, que é a matriz, que eu vejo que a maioria dos médicos não prestam atenção nisso. Uhum. Eu preciso ser, para o meu paciente, a todo momento, eu preciso dar para ele algo a mais do que os outros colegas dão, e que eu chamo isso basicamente de você ser conveniente. Uhum. Então, a matriz basicamente é a matriz da conveniência. A gente traça a jornada do paciente e todo o fluxo, eu estou sendo conveniente aqui ou não? Estou sendo conveniente aqui ou não? Quando eu não sou conveniente, por exemplo, o problema é com o marido dela. Vai agendar agora com o andrologista. Aí, vai para outro lugar. Eu te indico esses 3 aqui, vai alguém. Aí todo esse fluxo, talvez a pessoa vai procurar e vai agendar. E talvez demore 6 meses, 4 meses, 3 meses para ter alguma coisa. Exato. Exames, a mesma coisa. Então, poxa, precisa fazer isso. Então, vai fazer um exame ali. A gente precisa ser conveniente ao invés de ser não conveniente. Para isso tem uma matriz, né, da conveniência. Uhum. Pelo jeito, essa tua jornada está cada vez mais olhando para os pontos de conveniência. Que é onde a minha paciente está aqui, ela já é minha, já está aqui comigo fazendo um tratamento, e por alguma questão íntima, estética íntima, ela está se sentindo desconfortável. Aí, se eu não fosse conveniente, olha, eu tenho uns tratamentos aí, vai, procura. Não, olha, sabia que aqui tem... O paciente quer isso. Okay. Né? Pensando em todo esse fluxo, cara, você sempre trouxe essa questão de conveniência e não conveniência. Eu até sei de questões de laboratório, que vocês estão namorando. Como é que tá esse negócio?
Eu vejo assim que não só as mulheres, mas os homens também querem ser cuidados. Eles querem ser cuidados e acompanhados, né? Então, realmente, a gente programou algo que vai levar a experiência até o final, até eles engravidarem. Então, hoje a gente está entrando com uma sociedade, num laboratório de reprodução humana que está sendo montado e da forma como eu falei, né, como equipe, tá, outros sócios que eu vou ter. E a gente está pensando em tudo. É a mesma coisa. Como chega, como estaciona o carro, como que é o acesso, é perto do metrô, como ele vai ser recepcionado. E aí, dali para dentro, ele vai ter acesso a tudo no laboratório, vai ter o acompanhamento do seu embrião, né? Existe uma tecnologia hoje que vai taguear o embrião. Então, ele consegue saber, a gente consegue saber quanto tempo o embrião ficou na placa, quanto tempo o embrião demorou para injetar o óvulo e o embrião demorou para se desenvolver. Usar a inteligência artificial também para o acompanhamento desse embrião no laboratório. Enfim, a gente vai ter um laboratório de excelência que justamente, né, além de o paciente fazer todo o acompanhamento comigo no consultório, ele vai ter o meu olhar dentro do laboratório para acompanhar o embriãozinho também. Olha só, cara. Em 1 ano de clínica, você já chegou no estágio 3, coisa que talvez o pessoal demora 10, 15, 20 anos para chegar quando chega. Qual que é o estágio 3? O estágio 1 é, eu atendo, tenho meu consultório, tenho minha clínica, sou eu. Estágio 2, eu coloco outros profissionais para atender, para lidar com a jornada do meu paciente. Estágio 3, eu crio um ecossistema. Ecossistemas são outras empresas que eu faço parte também e que trazem solução para todo esse ciclo do paciente. Ou seja, já é um outro CNPJ, já é uma outra empresa. Tem gente que não chega nesse terceiro estágio, tem sonho de chegar e não chega, tem outros que nem sabem que existe. E você, em 1 ano, você já está indo para o estágio 3, olha só. E a gente já tem o 4 ali. Ah, é? Que é o turismo reprodutivo. Olha Trazer os só. pacientes de fora e dar toda assistência para aqueles pacientes, desde que eles chegam no Brasil. E aí eles vão ter todo um acompanhamento, né? Desde a gente está falando de público... hotel. No complexo onde eu atendo, no Parque da Cidade, existe um Marriott. Então, nós temos aí já uma parceria com esse hotel. Então, se o paciente quiser ficar hospedado lá, ele não precisa nem pegar um Uber. Ele vai a pé para o meu consultório, dentro do complexo, com toda a segurança que existe dentro do complexo. Ele quer almoçar num restaurante? Tem o Paparoto Cucina, um restaurante Michelin, dentro do complexo. Maravilha. Olha que legal, né? Legal. Então, a gente está criando também esse outro braço do turismo reprodutivo, pacientes que não moram em São Paulo ou moram até fora do Brasil e que, então, vão receber essa assistência da nossa clínica para poder fazer seu tratamento com segurança e tranquilidade. Parabéns, Carla, Ronaldo. O estágio 3 está indo rápido, olha só, maravilha. Muito bom. Esse paciente que chega até você ali no seu consultório, você tem algum ritual de celebração com eles quando eles... Porque a tua área é muito tangível, né? A transformação. É uma coisa... É uma felicidade, mudança assim... na família, né? É uma felicidade muito... Como é que vocês comemoram com isso? Você tem algum ritual? Ou esse paciente depois vai até você no futuro? Como é que funciona ali esse... Vamos comemorar junto. Tem alguma coisa? Bom, a gente sempre sabe no mesmo dia do paciente, né? O resultado. Então, a gente não fica esperando, a gente vai atrás, a gente quer ver onde ela colheu o exame de sangue e a gente checa. Às vezes, a gente vê antes do paciente. E aí, a gente dá a notícia, a gente tem um grupo, então a gente dá a notícia no grupo, né? E aí, a gente já programa os próximos passos, né? De repetir os exames de sangue até chegar para um ultrassom. No ultrassom, vem para consulta, a gente faz aí um ultrassom, a pessoa vê na tela o seu bebê, o embrião com batimento, né? Tem uma pré-consulta de orientação para isso, né? E ela fica normalmente comigo até 12 semanas. E se ela tem algum médico que a encaminhou, esse médico vai fazer o pré-natal. Eventualmente, se ela não tem e quer fazer o pré-natal comigo, eu posso acompanhar ela querendo, né? E a gente está criando um mimo, que aí eu não vou falar, porque está muito... para entregar para essa paciente, para ela também se lembrar desse momento. Quando o bebê tiver 12 semanas, que a gente já tem uma segurança, né? Já diminui o risco de aborto, a gente já fez o acompanhamento até um momento mais tranquilo, né? Que é passando para o segundo trimestre de gravidez. Ela
A gente tem aí bolado um mimo em parceria com uma empresa que também quer presentear essas nossas pacientes com esse mimo. Então você já está Mas eu ainda fazendo... não vou contar, porque ele está sendo idealizado. Mas já está fazendo cross-matching ali com outras empresas que Sim. enxergam em você uma autoridade e que o paciente está na jornada que eles querem. Exatamente. Que para os dois é um bom negócio. Você presenteia a sua paciente e eles conseguem já ter um primeiro ponto de porque é uma empresa experiência. que vai ter um enxoval para o bebê, vai Maravilha. ter umas coisas muito legais. Então, aguardem Vocês as estão muito empresários, hein? Eu estou gostando. São várias ideias. Vocês estão muito empresários. Ideias. Eu estou gostando desse negócio. Estão muito empresários. Muito bom. Hoje, a tua área, reprodução humana, como é que você enxerga? É uma área que está promissora no Brasil? É uma área que está carente de bons profissionais? Ou é uma área que o negócio está meio saturado aqui? Mudou muito a reprodução, hein? 23 anos que eu tenho de reprodução humana, mudou não só técnicas, né? Hoje a gente consegue fazer estudo genético pré-implantação do embrião, que é saber o perfil cromossômico desse embrião com assim uma acurácia muito grande, né? Então a gente previne abortos de origem cromossômica, escolhendo o melhor embrião, né? E muitas síndromes, né? Como a síndrome de Down, que é a mais conhecida. Então, muita coisa evoluiu da parte da técnica da reprodução humana também, o uso da inteligência artificial também. E aí, com isso, muitas pessoas têm entrado no mercado. Então, eu tenho visto aí gente nova que eu nunca vi. Antes, o meio da reprodução, todo mundo se conhecia. Um clubinho. Todo mundo se conhecia, né? E falando aí da parte comercial, né? O que a gente tem visto são investidores adquirindo clínicas e formando grandes grupos, tá? Porque realmente é um mercado promissor. As mulheres estão engravidando mais tarde. As mulheres estão querendo postergar a sua fertilidade. Então, hoje existe o congelamento de óvulos como algo que a mulher pode lançar mão. Um grande mercado. Exatamente, porque ela não está preparada para engravidar naquele momento, ela quer focar na carreira, mas os óvulos não vão esperar. Os óvulos envelhecem, a diminuição da quantidade é real. Então, essas mulheres, elas têm se preocupado mais com o congelamento de óvulos, o que é muito bom, porque evita problemas no futuro. Eu sou uma grande defensora. E aí, esses grupos viram isso e começaram a adquirir outras clínicas, né? E aí, eu imagino que as clínicas que tiverem uma jornada do paciente, uma experiência do cliente de destaque é que vão realmente sobreviver a esse movimento. E é nessa onda que a gente está surfando aí. Porque a régua vai subir. Já o paciente está cada vez mais exigente. E quem não começar a se tocar nisso vai ficar para trás. O paciente não vai olhar e falar... Se o paciente for olhado como um número, ele não vai gostar. Ainda mais com essa dor, né? Que é uma dor tão pungente. Esse médico gestor ou incipiente a gestor que está ouvindo a gente, ele vai falar, a minha principal dificuldade é engajar esse time quando você traz esse conceito de individualização, esse conceito de jornada, que realmente, porque isso não é só da boca para fora, a gente sabe que na tua clínica é assim que você se preocupa, tua carreira... Toda vez que eu tive a possibilidade de conversar com você, eu entendo que a tua carreira inteira parece que é uma coisa que você levou em preocupação, trazer essa jornada, olhar para o paciente como um ser individual e tudo mais. Agora, como é que eu engajo o meu time? Como é que um gestor, como é que você, o gestor da sua clínica, vocês olham e conseguem engajar o time para eles também enxergar essa paciente como uma vitória deles, como alguém individualizado? Treinamento, né? Talento. Tem gente que realmente não se encaixa e aí tudo bem, pode trabalhar de maneira diferente, não na minha clínica. Você consegue entender um perfil de gente que se importa com gente? Pois é. Tem que ser gente que gosta de gente, é isso aí. Né? Tem que olhar e também saber o nome do paciente. Né? E aí, em algumas atitudes, você consegue ver. Essa pessoa ela gosta de gente. Nos grupos, é interessante porque aí elas participam. Essas minhas assistentes participam. As assistentes são biomédicas e enfermeiras. Né? Elas não são médicas. Mas elas participam, então elas sabem quem é o paciente. Às vezes elas chegam para mim, né? A gente tem uma sala de suplementação, isso tem ajudado também muito nos meus casos. Eu amei aprender um pouco mais sobre essa parte bioquímica, né? De suplementação e associar isso aos meus tratamentos. E aí a paciente fica lá um tempo, né? E quem está acompanhando
é a minha equipe. E aí a equipe senta, pergunta do filho, né? Ou pergunta de algum problema que ela comentou, do carro que bateu. Enfim, então elas acabam também se preocupando com as pacientes. E elas participam dos grupos. Então, o que a paciente coloca ali no grupo, aconteceu isso, minha menstruação adiantou, vamos adiantar o ultrassom. Elas estão tudo por dentro. Elas olham o nome da pessoa o tempo todo. Então, acho que isso faz parte, né? O próprio mecanismo da assistência está colocando a assistência mais próxima do paciente. Muito bom. Ou seja, o que não é controlado não é respeitado. A todo momento elas estão controlando essa experiência do paciente, por conta do grupo, por conta da interação. Porque se eu não estou controlando, o paciente se queixou, só vou saber lá no final, na hora que eu já estou perdendo ele. Então, ali a gente tem controle. Muito bom, cara. E sobre carreira, eu vejo que você construiu uma boa carreira. Você começou a empreender agora. Aliás, você já tinha sociedades, a família também já tinha empreendimentos. Mas no teu consultório, o jeito que você sempre quis, você falou, Vitor, faz 1 ano. Legal, mas como carreira, você construiu uma carreira de sucesso, certo? E nem todo médico constrói essa carreira. E tem um médico novo que está ouvindo do outro lado e fala, tá, mas se a Carla pudesse trazer para a gente um passo a passo, o que você enxerga para construir uma boa carreira na medicina? Quais atributos ou passos que esse médico, essa médica nova, essa jovem deveria fazer? Primeiro, estude muito. Estude, aprenda, saiba o que oferecer para o seu paciente, tá? Faça cursos, não economize nisso, né? Eu via muito aí na minha vida pessoas falando assim, não vou fazer esse curso que é caro. Quanto é caro, gente? Isso é um investimento na sua vida, na sua carreira, na vida dos seus pacientes. Faça o curso, né? Não estou falando para fazer qualquer curso e sem critério, mas invista na sua carreira, tá? Segundo, pessoal mais novo que está se formando. Gente, ninguém vai logo ser dono de clínica assim que se formou. E se for fazer esse processo, não vai saber tocar. Você precisa atender o paciente. Você precisa estar num pronto atendimento, você precisa estar num ambulatório, você precisa conhecer gente. Nenhuma carreira se constrói do dia para a noite. É um processo. E a jornada, o processo é muito gostoso. Né? Por mais que a gente tenha tombos, né? A minha vida não foi maravilhosa o tempo todo, né? Tive minhas situações de dificuldade, né? E também de muito aprendizado. E isso faz parte. E uma coisa que eu falo muito para as minhas pacientes, quem persevera é quem consegue. Quem persiste é quem consegue. E do médico é a mesma coisa. Se você persistir, realmente, meu objetivo é ter uma clínica de sucesso, onde eu vou ser feliz. Porque também eu vejo um monte de médico que ganha um monte e não é feliz. Verdade? Pra caramba. Tá cheio de médico que fala assim, não quero trabalhar esse horário, tenho muito paciente. Eu vejo, gente, isso. Eu não sou assim, não. Eu gosto de ir lá, eu olho meus pacientes, eu olho toda a minha agenda e falo, hoje vai passar fulano, olha que legal. Ela me falou aquilo que eu me lembro, então eu vou perguntar, porque eu quero saber o que está acontecendo nessa parte da vida dela, né? E assim vai. Então, eu acho que isso é algo que você precisa desenvolver, né? Relacionamento com o seu cliente, relacionamento com o seu paciente, né? E uma coisa interessante que aconteceu esses dias, né? Me chamou o filho de uma paciente minha que está fazendo medicina e ele foi um embriãozinho que eu coloquei no útero da mãe. Eu fiz o tratamento dessa mulher, essa mulher engravidou, na época eu fiz o parto. Início dos anos 2000. Foi, viu? Foi, faz tempo. E agora ele está na faculdade, ele falou, minha mãe tem muito carinho por você, a minha tia, porque eu fiz o tratamento, o atendimento da tia, e eu queria muito estagiar na tua clínica. Olha, eu achei isso demais, achei isso incrível. Eu falei, claro, a gente vai criar algo para você. Né? 1 ano de clínica, gente, eu ainda estou montando um monte de coisa. Mas eu acho isso muito legal. Né? E olha só, assim, não quero ser remunerado. Sabe? Eu quero estar aí para aprender, eu quero aprender como você atende. Gente, isso é ouro. Né? Eu tive essa oportunidade de aprender com os melhores. Eu entrava lá e ficava ali, escutando, anotando o que tinha que fazer. Eu já era médica, já tinha CRM, eu já operava, já tinha até clínica na época. Mas eu fiquei de assistente. Bastante. Eu aprendi muito com esses meus professores, pessoas incríveis no ramo da reprodução humana, que me ensinaram muita coisa. Muita coisa. Então, é algo que eu falo para vocês que são novos, que estão se formando, né? Modelem quem vocês querem ser.
também tem que carpir lá o terreno. Sim, Né? sujar a mão de graxa. Tem que colocar... Isso, sujar a mão ali de graxa, né? Pegar... Como que você quer fazer um bom parto se você não faz parto? Como você quer operar se você não está ali para colocar a mão no paciente? Se você não vai fazer um curso de especialização, né? Eu fiz o curso de robótica em 2019. Quantos anos eu já tinha? Eu cheguei a ouvir que eu não precisava. Para que você vai fazer robótica? Você vai fazer reprodução, você é mulher, vai cuidar de você. Eu ouvi isso. Que isso. Aí eu falei, mas eu quero. É uma tecnologia a mais que eu quero oferecer para os meus casais. A reprodução a gente tem mioma, tem endometriose, tem coisas que precisam ser operadas. E hoje, qual é a melhor técnica para operar? É a cirurgia robótica. Então, eu vou aprender robótica. Isso aí, é o dinheiro que você não ganha é um conhecimento que você não tem. É isso aí. Daí... Boa. Exato. Cara, quais são os próximos passos? Então, é o laboratório, mas o que mais além disso? Onde você já está enxergando o negócio? Já está ficando pequeno o espaço, será? Como é que está o negócio? Isso tá. Tá? Tá. A gente tá, assim, precisando alugar um espaço maior. Em um ano, ou seja, aquilo que eu pensei já superou. Porque sou eu no consultório, tenho essas 4 meninas que estão me ajudando, né? Tem uma outra médica que atende comigo, o meu urologista que também atende lá. Mas eu queria crescer um pouquinho mais. Então, isso é algo que a gente já está vislumbrando, né? Então, estamos de olho nas salas ali do lado para desalugar. Na hora que alguém gritar, é o primeiro. Queremos, né? E é difícil, porque lá é bem cheio, viu? Imagina. Lugar muito legal. Também tenho essa vontade de chegar diretamente nessas empresas. Tem muita empresa ali na região, né? Então, eu já comecei com alguns anúncios no elevador. Também por causa do médico celebridade. Lembra? Lembro. Nosso colega Alan, que falou que também colocava ali, até na padaria, né? Lembro. Anunciava. Sim. E aí eu coloquei os anúncios também. Então, muita gente às vezes me olha para mim assim no elevador e fala, acho que tá me reconhecendo aqui, né? Virou médica celebridade no elevador ali das O torres. manobrista falou, você é a doutora. Eu falei, sou eu. Ele, adorei a sua propaganda. Maravilha. É isso, né? É sempre buscar melhorar e oferecer o melhor para os nossos pacientes. Querendo ou não, você está vivendo um desafio, primeiro ano de clínica. O que em um ano você aprendeu de gestão que você não sabia há um ano? Reunião, né? Tem que fazer reunião, gente. Tem que priorizar a reunião. Né? Geralmente, né? Aí não é só Tem médico. A gente tende a fugir daquilo que é importante, porque dependendo do nosso dia, né? Hoje eu estou bem, hoje eu não estou, hoje eu estou atrasado. E a gente vai para o nosso aquário. Já entra num negócio assim, deixa eu correr pro meu aquário, né? Para minha sala e me trancar ali e só fazer o operacional. Fazer o que tem que fazer o que tem que fazer. Mas gestão, ela não tem sentimento, né? Ela é pragmática. Preciso fazer até quando eu não quero fazer as coisas. Então, ritual foi uma reunião, ritual, uma coisa que te aprendeu. O que mais que a gente pode trazer aí? Processos, né? Processos, ter tudo documentado, os POPs. Igual os hospitais de referência que você participava, todos tinham, né? Seus POPs, seus pra fluxogramas. Os erros, né? As falhas, o processo. Né? E acho que é isso, né? Entender bem fluxo de caixa, coisas que a gente não faz. Mas eu tenho também o meu comercial que me ajuda. Como eu disse, eu não posso fazer tudo. Né? Exato. Eu não posso fazer tudo, eu não quero fazer tudo, não é bom fazer tudo, alguma coisa vai escapar. Então, é importante delegar. Não, eu agora mesmo, meia hora antes da gente gravar aqui, eu gravei um outro episódio. E aí eu falei assim, você vai mais tarde, que a gente vai ter um encontro, né, lá do nosso Mastermind, do Mad Boss. Você vai mais tarde tomar uma champanhe? Eu falei, cara, eu nem sei se tem champanhe, porque eu não microgerencio. Eu não sei se vai ter champanhe ou não. Isso é o que eu aprendi. Olha lá, meu time falando que vai. Vai ter champanhe, eu gosto. Você lembra aquele nosso Mad Boss Maceió, que tinha uma banda na praia? E a gente andou num caminho com os balões, você lembra? Sim. Eu tava andando e perguntaram, pra onde ia? Eu falei, cara, não sei, mas quem vai tocar? Qual o repertório? Também não sei. Cara, se eu gastar minha energia... Você surpreendido. Chega num estágio, se você gastar tua energia microgerenciando, na época eu tava com 4 empresas, sendo novas, 2 já não tem mais, 2 tem. É sempre assim. Um negócio padece para um florescer. Eu não consigo olhar detalhe em tudo. Eu preciso ter gente que olha para mim e me traz reportes, ou me traz ali o macro da coisa. Mas esse médico centralizador, ele tende a não crescer. Não é à toa que você já, igual eu disse, parece que não, mas tem metodologia. Vocês já estão em estágio 3 de negócio, de maturidade de negócio médico. Isso aqui poucos chegam. Então, tem ali algo que não está centralizando só na capa. Porque se tivesse, você não ia conseguir chegar nem no estágio 2. Você ia estar lá com a tua agenda lotada até aqui. Ó.
Você sabe que nas reuniões eu gosto de falar assim, gente, vocês têm alguma sugestão? Porque às vezes tem alguma coisa que eu não estou vendo. Abrir. Vocês têm alguma coisa que vocês viram que pode melhorar? Porque a gente não é o dono da verdade, a gente não sabe tudo. E às vezes tem coisas que elas estão vendo que eu não estou. Porque eu estou lá dentro atendendo no consultório e elas estão na recepção, elas estão vendo outras coisas. E você sabe que eu já me surpreendi com coisas que eu nem imaginava? Que eu podia melhorar? É mesmo. Então é muito bom você ouvir sua equipe, viu? Você tem alguma lembrança dessas coisas? Eu lembro uma vez que eu entrevistando um psiquiatra e falou: caramba, Vitor, eu fiquei 10 anos num lugar ali, atendendo meus pacientes, achando que estava tudo ok. Até que entrou uma funcionáriazinha nova lá e a menina era tupetuda. Ela falou: doutor, quando é que você vai mudar aquele degrau lá, porque era um prédiozinho, né, comercial, aquele degrau lá, porque uns 2 pacientes já caíram lá, e eu toda vez que eu entro aqui, eu tenho que ficar escorando a parede, que lá eu acho que não está certo, não. Eu falei: cara, e os outros que trabalharam esses 10 anos que nunca falaram isso para mim? Então a gente tem que dar abertura. Né? Se eu não dou abertura, as coisas não acontecem na nossa carreira. Tem alguma coisa que você lembra? É uma coisa simples, né? Eu sempre compro umas nuts que são saudáveis, né? E eu coloco em pacotinhos. Isso eu vi numa outra clínica, eu modelei. Legal. Olha né? só. Então, a importância de visitar. Isso, né? Clínica até da minha dermato. Então, eu vou lá, fazer meu procedimento. Que legal isso aqui, hein? E aí, elas me falaram, doutora, essa aqui que não tem passas não tá saindo. Você tem que comprar que tem passas. Compra das duas, porque tem gente que também não gosta de passas. Então, você tem que ter opção. Eu falei, pô, eu nem sabia, porque eu não tô lá vendo, eu não tô vendo quem tá comendo, quem tá saindo com o saquinho, né? Exato. É um saquinho pequenininho, uma porçãozinha mesmo, porque aquilo também é calórico, né? Não é para comer, almoçar aquilo, mas, né? E chá também, às vezes, doutora, esse chá as pessoas não gostam, não compra mais. Esse não sai. Agora, esse aqui você pode comprar. Exato. Então tem... Você acha que eu tô lá olhando que chá que saiu? Deixa eu ver quem que tomou tal chá? Não. Então, são coisas que elas olham, né? Que é como você falou do degrau, né? Exato. Já teve Mas coisa o time que quebrou, tem que eu não tinha visto, trazer isso. Né? A maçaneta lá não tá legal, não tá fechando direito do banheiro da recepção. Eu não vou no banheiro da recepção. Eu não sei. Mas elas vão, elas trocam as coisas, né? A moça da limpeza. Então, só assim que a gente vai saber. Em administração, o pessoal usa muito PDCA, né? Mas basicamente é isso. Eu estipulo ali um fluxo no meu consultório, o médico não vai ter que microgerenciar essas coisas, só que o time precisa alimentar com novos inputs. Isso aqui melhora aqui, que aí sim vira o sistema. O sistema está toda hora se aprimorando. Porque senão a gente acha que está tudo bem e não está. Aí o paciente começa a não vir aos poucos, a gente começa a falar que é o Brasil que está ruim, e no final a gente vende o nosso negócio e vai tocar outra coisa da vida, que não é o que a gente quer, né? E, cara, qual que é o teu grande sonho? É ser agora esse empresário e ter esse consultório, depois ali o laboratório e condensar isso? É ser uma mentora para essas suas colegas, seus colegas que querem ir para a sua área, uma hora empreender também? É transformar cada vez mais as vidas dos pacientes? O que você enxerga ali para frente que é o que te motiva a continuar cada vez mais, buscando coisas novas? É realmente criar esse ecossistema, acho que você falou muito bem. Deixar todo mundo ali e eu poder acompanhar, né? Claro que eu vejo que uma hora vai ficar mais cheio, né? E eu vou ter que também passar os pacientes para outras pessoas. Sim. Então, eu gostaria de ter uma equipe, né? Pessoas trabalhando comigo, né? Não para mim. Eu acho que todo mundo tem que ganhar. Todo mundo tem que ter seu brilho, né? Isso também, essa coisa né, da hierarquia, do médico mais velho e tal. Eu não vejo isso como algo legal, sabe? Eu acho que se alguém quiser trabalhar lá, quiser trabalhar comigo, eu vou apoiar, mas eu vou querer que tenha o DNA da empresa. Tem que olhar no olho, tem que conhecer a história da paciente, né? E tem que ter esse perfil, né? E a minha vontade é ter isso, que eu chamo de transbordo, né? Já ouvi em várias mentorias. Transbordar mesmo para outras pessoas, né? Porque eu acho que a gente precisa investir nas pessoas. Precisamos investir para que as pessoas cresçam também. Mas a tua visão ela é a principal. Eu defino qual é a cadeira e depois trago a bunda. Ou seja, eu defino meu DNA. O pessoal não define a cadeira e vai trazendo... Eu não mas quero. aquela bunda é larga, ela não cabe naquela cadeira. Ou aquela tá sobrando demais. Não.
defina a cadeira primeiro, depois a bunda. É. Eu quero pessoas alinhadas com a minha cultura, com o meu DNA. Eu trago colegas que estejam alinhados com isso. Mesmo os colaboradores, já aconteceu. De eu falar assim, eu vou pegar na agência, porque quem que eu vou chamar? Totalmente fora. Totalmente Não fora. tem... Então, eu preciso de alguém que... Hoje as pessoas olham e falam assim, não, tal pessoa poderia trabalhar para você, trabalhar com você na sua clínica, porque tem um perfil. Tem que ter um perfil. Muito bom. Se a gente for olhar agora para Carla Just, não a médica, aquela que tem uma rotina e eu vejo que o teu negócio está bem porque está bem. Eu não, pelo menos o sentimento que me passa aqui tá bem, tá vivendo um momento bom. Tudo isso também vem de uma rotina. Eu sempre falo que o médico que consegue ter alta produtividade ou que o negócio dele tá bem é porque ele tem uma rotina bem estruturada. Essa rotina é se cuidar também. A gente tá falando de família, a gente tá falando de espírito, a gente tá falando de várias coisas. Como é que é a rotina da Carla? O que a Carla faz além de medicina que também ajuda na hora dela ser a gestora ou a médica de alta performance? Olha, isso é muito legal, viu? Você falar, porque às vezes as pessoas focam só na parte técnica, né? E não veem que a gente realmente precisa se cuidar, precisa se preparar, né? Então, eu treino todos os dias, como eu falei, praticamente todos os dias, né? Musculação, que eu falo, que é fundamental. E antes ou depois do consultório? Antes. Eu gosto de acordar cedo e treinar. Também. Se eu não faço isso. Fico ótima, né? Porque no final do dia, às vezes eu não consigo terminar, não consigo sair, ou eu estou mais cansada. Então, eu gosto de acordar cedo, eu gosto de treinar. E eu jogo pádel. Jogo pádel. É uma modalidade, assim, pela qual eu me apaixonei. Comecei no beach tênis com raquete. Eu já jogava antes, joguei vôlei, né? Quando eu era criança, adolescente, depois na faculdade joguei também. Parei 20 anos, não encostei numa bola, me arrependi, porque só trabalhava, vivia essa vida, né? De convênio, atende muito, faz muito plantão, tá em todos os lugares, não dormia direito, não comia direito e não treinava. Treinava mal. Chegava às 11 horas da noite pro meu personal, o cara olhava pra minha cara. Juro, ele não sabia se ele... Se ele tinha dó, se ele falava, você quer um chá, sei lá, qualquer coisa. Quer dormir? Ele falou uma vez, vai dormir que não vai dar hoje. Né? Porque eu tava muito cansada. Então, assim, hoje eu organizei minha rotina. Então, de manhã eu treino. Quando eu entro mais cedo no consultório, eu treino mais cedo, tá? E mulher é fogo, a gente tem que se arrumar. Então, tem que acordar cedo. Não é? Tem que acordar cedo para lavar a cabeça, né? Fazer maquiagem. Não dá. Né? E aí eu jogo pádel 2 vezes na semana, jogo beach uma vez, né? Treino as outras 2. Faço fisioterapia, porque o meu joelho precisa, então eu também coloco a físio. A físio é no prédio, então tem que otimizar, né, gente, o tempo. Então hoje eu tenho a fisioterapia no mesmo prédio que eu, faço a unha no mesmo prédio que eu atendo. Conveniência. Eu coloquei, exatamente, tem que estar tudo ali. Né? Eu não posso ficar pegando trânsito. O design da sua vida tem que ser. Exato. Então, eu faço isso. E, assim, jogar, para mim, é muito legal. Primeiro, porque é uma atividade física, está me fazendo bem para o físico. Mas também faz bem para o meu mental. Para eu descarregar o estresse, né? Para eu ter outras conversas com outras pessoas. Eu tenho um monte de gente do pádel que é minha paciente hoje. É mesmo? Muito. Ou seja, é um network o pádel. Também. Se você é médico e não sabe como ter paciente, funil do pádel. Funil do pádel. Às vezes pacientes são ótimas, maravilhosas, porque elas têm a mesma... são perfis, né, de pessoas que são parecidas também. Então, são mulheres que trabalham, que têm suas rotinas, têm seus filhos, suas famílias e que também gostam de jogar. Então, a gente marca fim de semana, joga no fim de semana, né? 2 horinhas, show. E eu gosto de fazer curso de vinho. É mesmo? Sim. Eu não sou sommelier, não quis fazer o curso de sommelier. Sim, avançaram, mas... Nesse momento, né? Não sei se mais pra frente. Mas eu faço muito mini curso. Então, mesmo? eu faço, aprendo. Aquilo, para mim, é assim, vou aprender outra coisa. Vou ver outra coisa que não é medicina, não é gestão. Sim. Eu quero aprender a uva, onde foi plantado, o terroir, o clima. Você tem alguma preferência de... Borgonha. É mesmo? Borgonha. Olha eu já fui para Borgonha. Olha foi uma experiência incrível. Borgonha hoje é o vinho que eu mais gosto. E branco da Borgonha também, Chardonnay. Sabia que comigo também foi por conta de uma experiência. Quando eu fui para a África do Sul, aí eu nunca tinha provado pinotagem. Eu não sei por que aquilo ficou na minha memória afetiva. E hoje, minha esposa, todo mês, ela traz lá uma garrafa de pinotagem. Quando eu também saio, eu encomendo. É pinotagem que eu gosto. Pinotagem com assado. Para mim, todo domingo em casa é um pinotagem, meu assado ali na minha churrasqueira. Aí... E você falando de pádel, eu dei risada aqui interno, porque eu fui durante muito tempo
como eu posso falar, zoado pelos Ah, praticantes de tênis, Você que eu jogo joga tênis todo pádel. dia. Não, eu jogo tênis todo dia, praticamente. Hoje joguei, Legal. ganhei de um sujeito que eu não ganhava há muito tempo. Então, essas pequenas que vitórias são muito Cara, eu moro legais. exatamente daqui até aquela... Na parede, não. Talvez o dobro da quadra de tênis. Minha casa, eu tô Você cai jantando, na as pessoas quadra estão na ali. quadra de tênis. No meu condomínio, é na frente. Então, eu jogo tênis quase todo dia, 7 da manhã, 8 da manhã. Só que durante um ano, eu aprendi a jogar um pouco mais velho, né? Meu backhand, todo mundo falava que era pádel. Eu fazia assim com a bola. Esse é backhand de tênis, cara. É pádel, Você não tem é top curto. skills, é só assim, é pádel. Aí eu fiquei sendo o tenista do pádel. Até que eu falei, não, eu preciso pagar um professor para ajustar esse negócio. Aí nunca mais fui o do pádel. Mas olha como quando a gente gosta, né? Eu comecei a jogar pádel e logo o professor falou assim, você tem que entrar no campeonato. E aí eu tinha uma parceira, ela ficou doente, foi uma fase bem difícil para ela lá. E aí uma amiga nossa também estava jogando, aí ela falou assim, vamos entrar. Eu falei, vamos no campeonato. Já tinha jogado campeonato de beach tênis, mas nunca tinha avançado muito. E a gente foi campeã paulista. Que isso? Primeiro campeonato que a gente entrou, campeões paulistas. Minto, o segundo. O primeiro a gente pegou prata. Ou seja... Categoria iniciante, tá, gente? Eu não sou profissional, não. Tô longe disso. Mas sabe que isso foi muito legal? Porque são pequenas vitórias, gente. A gente precisa disso. Todo mundo precisa, né? De pequenas vitórias, pequenas conquistas. Não tinha nada a ver com a medicina. Não precisava estar lá. Não estou ganhando nada de dinheiro para jogar. Mas, nossa, aquilo foi tão legal. E aí a gente... eu criei isso. Eu falei, não, eu quero jogar pádel. Agora estou com um professor chileno. Cara fantástico. Você está investindo... O meu professor primeiro também é fantástico. Eu amo os dois. Os dois estão me fazendo evoluir e eu estou cada vez mais curtindo. Agora eu vou para o próximo campeonato. Ó, no último High-Med, eu trouxe uma matriz de vida plena, né? Que eram 9 áreas da vida da pessoa ali, que eu falo que todo ano eu revisito a minha, eu crio um grupo de WhatsApp comigo e coloco lá as imagens onde eu quero chegar. E o último degrauzinho ali é a conquista pessoal. Porque tem a conquista familiar, a conquista financeira, é a conquista pessoal. E o ano passado, eu tinha começado a jogar tênis em 2023... o ano passado foi 2024, e eu coloquei como meta de conquista, eu preciso ser campeão de tênis. Não importa a categoria, eu preciso levantar um troféu. Porque eu olhei para minha vida, fazia uns 10 anos que eu não levantava um troféu de nada. Não era campeão nem de truco. Não. Um homem que não fala, eu sou campeão de algo, não é possível. Ele precisa ser campeão a cada 10 anos de alguma coisa. Coloquei, eu preciso ser campeão de tênis. Aí no High-Med eu mostrei as realizações acontecendo. E no jogo do meu time de basquete lá em Los Angeles, para assistir o clássico da cidade, Lakers contra Clippers, eu gosto do Clipão. Bom, comprar a guitarra que eu sempre sonhei, então era conquista financeira. Bom, tinha ali muitos estágios. E aí a foto no High-Med era eu levantando meu primeiro troféu de tênis, depois de um ano jogando um campeonato que durou uns 3 meses, assim. Não parece, mas eu sou parece. Competitiva. Eu também, as pessoas falam, você é boazinha, mas você é terrível. Isso que eu ia falar. Levanta a bola pra mim. Na hora que eu comecei, aquela coisa, eu falar do Paulo e foi campeão paulista. Tem alguém competitivo aí atrás que eu nem... Levantou a bola. Fica com essa carinha pediu aí, benção, mas tomou corte na cara. Não levanta pra mim. É igual no tênis, levantou. Falei, ferrou. Vai buscar lá na... É isso aí. Vai buscar lá na esquina, irmão. Muito bom. Cara, foi um prazer te entrevistar aqui. Agora, a pergunta mais capciosa, porque eu faço ela sempre no final. É capciosa porque, assim, sempre os médicos travam e falam, cara, não pensei nisso. Então, são duas coisas. Você vai me responder qual pergunta a Carla faria pra Carla e que o Vitor não fez? Então, essa é a mais capciosa. Geralmente, o pessoal fala, cara, não sei. Então, pensa, teve alguma coisa que eu não te perguntei, que se você estivesse entrevistando, você perguntaria? Nesse contexto, pode ser pessoal, pode ser profissional, da clínica, desafios. E a última você vai terminar esse episódio dando um recado para os 600 médicos que hoje, atualmente, estão no Brasil. Você, hipoteticamente, vai aparecer no celular de todos eles, vai dar um recado. Pode ser positivo, pode ser negativo. E o recado é o que você enxerga como futuro da carreira médica da medicina no Brasil. Então, essas duas coisas. Meu Deus, ó. E eu me despeço. Então, Muito obrigado. O que você não me perguntou? Diretamente sobre legado. Qual é o legado? Cara, qual é o seu legado? Qual o legado que você vai deixar aí? Então, eu quero deixar o legado de ter feito parte de muitas famílias que se formaram. E eu quero também deixar um legado para as minhas filhas, né? Então, tudo isso que a gente está criando, hoje eu tenho 48 anos, né? Então, eu estou criando algo para elas também, né? Que elas
que elas sintam assim, independente, acho que nenhuma delas vai ser médica, sabe? Uma já quer fazer arquitetura, a outra não sabe ainda. Mas que elas olhem tudo isso que a gente está fazendo, né? Não só eu como pai delas, que a gente está fazendo com tanta paixão e que elas possam colocar isso na vida delas também. Que elas possam traçar um objetivo de vida e fazer aquilo com paixão, né? E nas pequenas coisas a gente vai ensinando isso, né? Então é muito legal quando elas me veem assim numa live ou numa consulta online, que às vezes eu faço de casa, né? E elas super respeitam, né? Ai, mãe, você já terminou sua consulta? Ai, mãe, você sabe assim, e ver que quem persiste é quem consegue. Elas já me acompanham, né? Pela minha vida, já souberam aí das minhas histórias passadas, sabe que eu não tive grandes ajudas, né, para chegar até aqui. Então, eu quero muito que elas vejam isso e que isso seja o meu legado. Maravilha. E o recado para os seus colegas Para os médicos, o colegas. futuro aí da carreira ou da medicina no Brasil, o que você enxerga? Olhe para o seu paciente, entenda o caso dele, entenda o que está por trás da queixa dele, o que ele está passando na vida dele, que pode estar levando a essa somatização, né? Ou que você pode ajudar esse paciente, né? Se envolva com o caso, tá? E seja um bom profissional para entregar o melhor para esse paciente. Esse é o recado. É assim que você vai se destacar.